Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Autores, Esdras Ma e Miguel Ma. Título da semana 2, Sob a restrição de Deus. Quinta-feira, ler com oração Romanos 12:3, que diz: Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A área de atuação dos apóstolos e cooperadores. Os ministros da nova aliança devem viver sob a restrição de Deus. Deus usa sua régua para medir a área de atuação de cada um de seus apóstolos e cooperadores em sua obra. Leiamos Efésios 3:1, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Aqui ele enfatiza a palavra gentios. Paulo define claramente que o ministério que Deus lhe deu era para os gentios. A atuação dele não era entre os judeus, e sim entre os gentios. Não quer dizer com isso que ele não tinha encargo pelos judeus. Em seus escritos, vemos que Paulo sentia um profundo amor pelos judeus que rejeitaram o evangelho da graça e como isso lhe pesava no coração. Em Romanos 12:13, ele expressou esse sentimento desejando que os judeus viessem a crer no Senhor Jesus. Paulo, entretanto, tinha clareza de que o apostolado e ministério que Deus lhe tinha medido era para os gentios. No versículo 2 lemos: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Efésios 3, versículo 2. Mais uma vez, Paulo esclarece que o mordomado, ou dispensação da graça que Deus lhe havia confiado, era para os gentios. Essa era a medida dele. E no versículo 8 continua: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A graça que Deus lhe havia dado de pregar o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo era para os gentios. Em Gálatas lemos, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Capítulo 2, versículo 8. Pedro e Paulo tinham áreas de atuações na obra do Senhor bem definidas. Quem determinou assim? Foi o próprio Deus. Pedro foi comissionado para o povo judeu e Paulo para os gentios. Também hoje entre nós, seja na obra internacional, nacional, regional ou local, Deus tem uma medida para cada um. Por exemplo, há entre nós os cooperadores que Deus designou para servir no continente africano, no continente europeu, na Ásia, na América do Norte, América Central e Caribe e na América do Sul, nos países de língua espanhola e no Brasil. No Brasil temos um grande número de cooperadores que servem nas várias regiões. Há também um grande número de cooperadores regionais que atuam nas diferentes micro-regiões, servindo as igrejas e os irmãos. E que quer dizer dos inúmeros irmãos e irmãs que fazem parte da liderança das igrejas em cada localidade? Os presbíteros, diáconos e diaconisas? Cada um recebeu de Deus a medida do seu serviço. Não só temos os lugares que Deus nos mediu para servirmos. Há também as áreas que Deus nos mediu para nelas atuarmos. O importante é cada um servir em sua área com alegria, entusiasmo e excelência. Alguns servem no ministério da palavra, outros no ministério de apacentamento e pastoreio, como pastores e pastoras, outros ainda na área administrativa e financeira, outros no evangelho, no CEAP, na comportagem dinâmica, no serviço de crianças, serviço de adolescentes e jovens, ministério de mulheres, serviço de alimentação, recepção, manutenção, transporte, nos GFCMs, grupos familiares de cuidado e multiplicação, serviço de literatura, uma lista sem fim.
O importante é não fazer nada independentemente, mas fazer tudo em coordenação, cada um sabendo o que Deus lhe mediu, cada um sabendo qual a sua função como membro do corpo de Cristo. Leiamos a seguinte porção. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, 3-5. Somos iluminados ao ler esses versículos. Ninguém tem uma obra individual. Sim, Deus repartiu a cada um segundo a medida da fé, mas a obra não é autônoma. O ministério das mulheres não deve ser independente, isolado. Deve ser algo coordenado dentro do corpo de Cristo. De nós mesmos não temos nada de nos gloriar. Todas as coisas na obra de Deus é Ele mesmo quem irá repartir, colocando limites para a nossa atuação. Isso é viver sob sua restrição. Mesmo que façamos a obra, tenhamos sucesso, não devemos louvar-nos a nós mesmos. Terminemos essa leitura com esse versículo. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Pergunta de hoje: qual era a área de atuação de Pedro e Paulo na obra de Deus? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.